Olá vocês, Shalom Aculam, a paz do Eterno. Bom, estava vendo meu amigo Rafa falando do dízimo e vou estar aqui respondendo ao que eu penso acerca desse assunto, acerca do dízimo, tá? Bom, a palavra dízimo é maaser, tá? Maaser significa 10%. Não importa do que, é 10%. Eu vou ler Gênesis, tá? Que vai falar do dízimo. É Gênesis 14, versículo 20. Está escrito assim: Seja louvado o Deus Altíssimo, El Elyon, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trago de volta, tá? De tudo que tinha trago de volta. O que ele trouxe de volta, irmãos? O que Abraão trouxe de volta? Abraão trouxe de volta Ló com a sua família e tudo aquilo que foi levado na guerra, tá? Daquelas 5 cidades. Abraão pegou os seus homens, tá? Os seus homens, e treinado na espada, e foram até atrás de Ló, buscaram eles, tá? Trouxeram de volta e passaram no sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque, então, deu vinho e pão para ele. Eu não vou entrar nessa questão do simbolismo do vinho e pão, mas o texto é claro. Você pega uma versão hebraica e você vai ver que o texto está falando que o dízimo de Abraão, tá, era de tudo que ele trouxe de volta. Está claro aqui na versão que eu estou usando, tá? A Bíblia que eu estou usando é Antigo Testamento hebraico e português. Então o dízimo de Abraão é o quê? Abraão foi para uma guerra e trouxe de volta, tá? Trouxe de volta tudo que haviam levado. E ele foi, tirou 10% e deu. Bom, o dízimo de Jacó, quando estava indo para a terra de Labão, Jacó fez um voto e disse: de tudo que eu ganhar, eu vou te dar o dízimo, tá? E quando ele voltou, ele deu para quem? Não fica claro. A única pessoa que ele deu alguma coisa foi para Esaú. E segundo os rabinos, foi para Esaú que ele deu o dízimo. Certo? Agora, o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó e o dízimo de Moisés é a mesma coisa? É isso que a gente tem que entender, tá? O fato é o seguinte: quando a lei foi dada no Monte Sinai, tá? Ali está as regras e os mandamentos que o povo de Israel ia viver. O povo de Israel não ia viver o dízimo de Abraão, que não faz sentido, tá? Eu não sou contra dizer que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, porque, né? Apesar que o texto ali no hebraico não diz quem que deu dízimo, mas os textos em português diz que foi Abraão. Se você for ver uma gramática, não sabe quem deu para quem. Essa é uma outra verdade. Mas o fato é que Abraão deu dízimo. Sim, ele deu 10% dos despojos de guerra. Está claro aqui na minha versão. Agora, se as versões são bagunçadas, eu não posso fazer nada. Está bem claro, tá? Não tinha lógica Abraão voltando de guerra, ele dá dízimo dele. Não faz sentido. Ele teria que ir para casa, trazer a produção dele para ele dar Melquisedeque. Não há o contexto. O contexto ali de Abraão é que Melquisedeque recebeu 10%, porque a palavra maaser é traduzido para dízimo, mas maaser literal é 10%. Ele voltou e deu 10%. Não é a mesma coisa do dízimo de Moisés, porque o dízimo de Moisés é 2 vezes maaser. É o maaser Rishon, é o maaser Sheni. Fora Tirumá, que é dado ao sacerdote. Tá? E o dízimo de Jacó, ele fez um voto ao Eterno. A palavra é a mesma. Por exemplo, eu posso usar a palavra reshit no texto e dizer que é princípio.
Eu posso usar reshit para primícia. Eu posso usar maaser para 10%. Eu posso usar maaser para dízimo. É isso. Ele simplesmente deu 10%, mas não diz em que condições, o porquê que ele deu, se era todo mês. Agora, a explicação do dízimo na Bíblia, quando Moisés desce do Monte Sinai, é claro. Você vai dar o primeiro ano para um, o segundo ano para outro, o terceiro ano para outro, o sétimo ano descansa a terra. Agora, uma verdade, o dízimo de Moisés, o dízimo de Levi, só pode e só podia ser dado no templo. É fato. Agora, irmão Felipe, nós estamos na nova aliança. A nova aliança diz o que sobre o dízimo? Bom, Paulo deixa bem claro lá em 1 Coríntios 9, quem trabalha no templo vive do templo, o que dá no templo, né? Os recursos do templo. Quem prega o evangelho vive dos recursos do evangelho. E quais os recursos do evangelho? Tá? Ainda que né, o debate, né, seja só Levi recebeu o dízimo, bom, do dízimo de Moisés só Levi podia. Tá? Então a questão é, o dízimo, só Levi podia pegar o dízimo? E nós temos que separar. O dízimo de Abraão ele deu para Melquisedeque. O dízimo de Moisés só podia ser dado para o levita. O dízimo de Jacó ele deu para Esaú. Então nós vemos que não é a mesma coisa. O dízimo de Abraão ele deu para um sacerdote, tá? E o dízimo de Jacó ele deu para Esaú, segundo os rabinos, segundo a tradição. E o dízimo de Moisés, que Moisés deu para a nação de Israel, quando entrasse lá e dizimasse de tudo que recebia, era para ser dado para quem? Para Levi. Então nós temos que separar. Agora, veja só, Levi recebia o dízimo de Moisés. Levi não recebia o dízimo de Abraão. Agora, nós vemos claramente que o dízimo de Abraão não tem a mesma, não é a mesma coisa, só porque a palavra é dízimo, porque a palavra é maaser. Maaser só quer dizer 10%. Pronto. Mas não fala do quê? Agora, maaser de Deuteronômio 14, uma verdade para você. O maaser de Deuteronômio 14, Deuteronômio 12, Malaquias 3:10, de Mateus 23, é tudo dízimo de Levi. Não está falando do dízimo de Abraão. Tá? Agora a questão é, depois que os apóstolos morreram, ou os apóstolos, eles instituíram algum dízimo? Não. E aí, como é que fica? Eu posso dar meu dízimo a uma igreja evangélica? E eu vou usar que texto para basear isso? Eu vou usar Malaquias? Se usar Malaquias, está falando de Levi. Se usar Deuteronômio, está falando de Levi. Agora, se quiser usar Gênesis 14 e falar, não, eu estou pedindo um dízimo aqui na minha igreja, eu estou usando o dízimo de Abraão. Porque o dízimo de Abraão foi dos despojos. Está claro que na versão hebraica que eu usei. Agora não. Por que existe tanta confusão? Por causa da palavra maaser, que é dízimo. Agora, quando uma igreja usa Malaquias 3:10, ele não está usando para falar do dízimo de Abraão. Ele está usando e falando, o contexto é o dízimo de Moisés. Então nós não podemos confundir isso, porque o dízimo de Moisés era dado 6 anos no sétimo, a terra parava. Ponto. Não tem o que discutir, isso está na Bíblia. Agora, se o pastor usar Mateus 23:23, ele está falando do dízimo de Levi. Não tem o que discutir. Agora, se quiser usar o dízimo de Abraão, aí é cada um. Mas não tem nada a ver com a lei de Moisés. Não tem nada a ver com as mitzvot que Moisés recebeu. Porque Moisés disse para dar grãos. Agora, dinheiro era dado como dízimo? Não, irmãos, não tem isso na Bíblia. Não tem. Dízimo nunca foi dinheiro, irmãos. Nunca. Ah, mas Abraão deu dízimo em despojos de guerra. Abraão é Abraão. Nós não sabemos a kavaná, a intenção, o porquê que ele deu. Ele deu, quando veio da guerra, e deu 10% para o sacerdote. E se Abraão fez um voto? Porque a Torá diz claro que alguém, quando for para a guerra, faça votos. Veja, Jacó, a história de Jacó, que não está na Bíblia, é a seguinte. Jacó, ele saiu da casa dele e Esaú disse, Esaú queria matar ele. E aí Isaac disse, vai para a terra de Labão, case-se lá. Segundo os rabinos, Jacó foi com dote para pagar para casar com uma das parentes dele.
Então ele foi, pegou o dote e deu para Jacó. Jacó foi embora. Chegando no caminho, um dos filhos de Esaú ia matar Jacó. Mas ele ficou com temor do tio. Temor de Deus, então não matou. Apenas roubou o dinheiro dele, porque um homem sem dinheiro é como se estivesse morto. Então Jacó deu essa ideia para o sobrinho para não matar ele e ele levar tudo que era dele. Ele chegou durinho lá na casa de Labão. Teve que trabalhar 7 anos, mais 7 anos. E aí foi ali em Betel, né, Beit-El, casa de El, que ele fez um voto. Se eu fores e voltar em segurança, de tudo que eu conquistar eu dareis o dízimo. Ali foi um voto. E quando ele voltou, ele deu para quem? A única pessoa que ele deu alguma coisa foi Esaú. Foi muitos animais de presente. Então nós não podemos confundir o dízimo para defender a tese que qualquer um pode receber o dízimo. Então a questão é a seguinte, meus amigos. A questão é, o Maaser de Abraão não é a mesma coisa que o Maaser de Levi, não adianta bater perna, não adianta pular, não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, sabe, não se teria necessidade de Moisés dar a lei. Primeira coisa, a lei é aliança, as tábuas da lei significa aliança, é um contrato. Dentro desse contrato está a mitzvah do dízimo, que o primeiro ano e não era só 10%, irmãos. O dízimo de Levi era 20%, Maaser Rishon, Maaser Sheni, fora Terumá, que era dado com Hagadol. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. O dízimo da Torá, de que Moisés deu, era o primeiro dízimo, Maaser Rishon, o segundo dízimo, Maaser Sheni, e fora Terumá, que era dado. Então não podemos confundir o dízimo de Abraão quando voltou de guerra e deu 10%, porque essa palavra 10%, dízimo, é tradução, irmãos. A palavra Maaser é 10%. Agora, não importa, se eu decidir dar 10% para a casa de caridade, agora eu vou pegar esse contexto e levar lá para o contexto de Moisés? Não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica. Bom, o que a gente precisa pensar e entender é o seguinte. Quando Malaquias 3,10 fala assim, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, trazei todos os dízimos. Está falando de qual dízimo? De Abraão, de Jacó ou de Levi? De Levi. Quando o Yeshua, Mateus 23 diz que os escribas davam dízimo, ele está falando de qual dízimo? De Abraão, de Jacó ou de Levi? De Levi. Agora, não é porque Hebreus está fazendo uma interpretação do dízimo de Abraão que se vai cobrar dízimo hoje. Porque aí, se eu usar a Bíblia para falar isso, eu vou dizer que todo mundo precisa circuncidar, porque Abraão circuncidou. Eu vou falar para todo mundo guardar o Shabat, porque o Shabat vem lá em Gênesis. E muitos outros mandamentos. Agora, eu tenho que entender o contexto de cada tempo. Eu tenho que entender o contexto de cada época. Se existia sacerdote e Abraão deu dízimo de despojos, você não vai ver nenhuma outra vez Abraão dando dízimo, foi uma única vez e foi numa guerra. Pronto, numa guerra. O que a gente precisa falar para a nossa vida? A gente sabe que Abraão deu 10%. A gente sabe que Jacó deu 10%. E nós sabemos que existe o dízimo de Levi. E para nossos dias hoje, o que interessa é isso. O que a gente tem que viver hoje, como brasileiros, peregrinos numa terra estrangeira? Qual dízimo a gente deve seguir? Parou para se perguntar? Qual dízimo que eu sigo? Não, eu tenho que dar o dízimo porque Abraão deu. Mas quem disse isso? Abraão não só deu dízimo, Abraão circuncidou-se. E aí, vai circuncidar? Então deve circuncidar. Eu vou fazer... Abraão fez muitas coisas. Abraão pegou na espada. Abraão lutou. Sabe? Abraão também teve relações com Agar. É porque Abraão fez, eu vou fazer? Pensa. Abraão fez. Jacó. Porque Jacó fez, eu vou fazer. Jacó teve 4 mulheres, você vai ter 4? Jacó se circuncidou. E muitas outras coisas que Jacó fez e que nós não fazemos. E aí? Contexto de épocas. Precisamos entender o contexto da época de Abraão, que é antes da lei ser dada. Existiam as mitzvot, mas não... O Paulo fala isso em Romanos. Quando não há lei, não há pecado. Quando não há lei, não há pecado. Enquanto Moisés não deu a lei, não era pecado não dar. Agora, quando Moisés deu a lei e o povo transgride essa lei, aí é pecado. Está lá em Romanos.
Quando não há lei, não há pecado. E quando há lei, então há pecado. É isso que a gente precisa entender. Agora, Moisés deu qual dízimo? Moisés deu dízimo dos produtos da terra. Entrava dinheiro no templo? Não, não entrava dinheiro no templo. Isso é contexto da palavra do Eterno. É só ler Deuteronômio. Não confunda o dízimo de Abraão, senão vai fazer miscelânea com a Bíblia. A Bíblia não pode ser tratada assim, pegar uma palavra lá, palavra aqui, palavra lá e juntar e fazer um quebra-cabeça. Depende do contexto. Nós temos que entender se eu vou seguir. Eu vou seguir o quê? O que eu preciso seguir? Eu preciso seguir o que Abraão disse, o que Jacó falou? O que eu preciso fazer, meus irmãos? Porque há muita confusão. E a resposta é, o dízimo era dado só para Levi? Depende do dízimo. Se for o dízimo de Abraão, não. Se for o dízimo de Jacó, não. Agora, o dízimo de Levi, sim. Levi recebia o dízimo que está em Deuteronômio 14, Deuteronômio 12, Malaquias 3:10, Mateus 23. Esse dízimo, sim, era só para Levi. Agora, o dízimo de Abraão, ele deu para uma pessoa. O dízimo de Jacó, ele deu para outra. Então o contexto não bate, só porque é uma referência da palavra hebraica. Porque a palavra Sara significa princesa. Quando você ouve a princesa do Egito, a palavra é Sara. Eu não posso esquecer que é tradução em português. Tá? Hebraica Maaseh significa 10%. Não importa do que, vai depender do contexto. Quando os judeus vão traduzir a Bíblia, ou vão ler uma palavra, por exemplo, Reshit, que é princípio, depende do contexto. Lá na Torá, Reshit é primícia. E aí? Em todos os textos eu vou ter ideia de princípio ou de primícia. Tá, tem palavras, irmãos. Rosh. Rosh é líder. Mas Rosh pode ser cume de um monte. Depende do contexto. Eu tenho que olhar o contexto para mim ver qual é a aplicação daquela palavra hebraica. Se eu ficar pegando a palavra em tradução bíblica... Olha, primeiro que tradução em português não resolve. Se não for para o hebraico, meu irmão, aqui eu estou usando a versão hebraica. Se você não for para o hebraico, não adianta. Não adianta debater com o João Ferreira de Almeida, não adianta debater com essas traduções de hoje. Vai para o hebraico. O hebraico está resolvido. Vai para a tradição. Irmãos, o que os judeus fazem na hora de dar o dízimo? Pergunta a um rabino se ele recebe o dízimo de Levi. Não. Não. Sabe o que os rabinos de hoje dizem? Os rabinos dizem, pega o seu dízimo e dá para uma casa de caridade. É isso que os rabinos dizem. Eu não sou contra o dízimo. Eu sou contra fazer do dízimo, que virou dinheiro por causa da Igreja Católica, usar a Bíblia para defender um dízimo em dinheiro que não existe. Isso eu sou contra. Tá? Dízimo pode ser dado para os pobres. Aí vem a aplicação para nós, como comunidade do Mashiach. Devemos dizimar? Eu não sou contra. Eu sou dizimista. Mas eu não dou numa instituição religiosa. Eu dou aos pobres. Agora, quem vai dizer que eu não posso dar aos pobres? Segundo o dízimo de Moisés, então vamos separar. Todas as vezes que você ouvir falar de dízimo, lembra? Dízimo de Abraão é uma coisa, dízimo de Jacó outra coisa, e dízimo de Levi é outra coisa. Com o dízimo de Moisés, que é o dízimo que as igrejas pregam, porque usam Malaquias 3:10 e usam Mateus 23. A igreja pede o dízimo do Levi, tá? Não adianta usar Abraão para justificar. As igrejas usam Malaquias 3:10, usam Mateus 23:23. Esse é dízimo de Moisés e ponto final, não tem que discutir. Agora, dízimo em dinheiro. Foi um concílio católico. Agora, o dízimo de Moisés, que dá em Deuteronômio 14, Deuteronômio 12, no segundo ano, eu como dizimista, por isso que eu disse, o dízimo de Moisés não é um dízimo só. É Maaseh Rishon, Maaseh Sheni. O primeiro Maaseh para o levita, o segundo do segundo ano, eu podia eu mesmo utilizá-lo para fazer a viagem em Jerusalém. Entende? Essa é a questão. Agora, eu podia fazer o quê? Eu podia vender na minha cidade, chegava no local a qual o Senhor determinou. Na Torá está claro, você não poderia, se você é judeu, você não pode dar em qualquer lugar. Está lá na Bíblia, leia Deuteronômio 14, Deuteronômio 12, está lá. Não dê em qualquer lugar. Está lá escrito. É uma transgressão dar o dízimo em qualquer lugar. O dízimo de Moisés. Como o Novo Testamento está tratando de um contexto totalmente judaico, o Novo Testamento tem um contexto todo judaico. E o templo ficou erguido até o ano 70. Até o ano 70, nada disso mudou. O dízimo continuava sendo dízimo e os apóstolos faziam a obra de Deus com terumá.
Acabou, ninguém dava dízimo. Leia Atos dos Apóstolos, vocês não vão ver ninguém dando dízimo, vocês vão ver as pessoas dando oferta. E muito mais que dízimo, eles davam 20%, 30%. Eles vendiam propriedade e davam muito. Eu não sou contra abençoar a obra. Agora é usar o contexto. É usar o contexto de cada livro. Se eu for usar numa igreja hoje, vou numa igreja evangélica hoje, e ele fala de dízimo, eu vou perguntar, de qual dízimo o pastor está falando? Ah, o dízimo da Bíblia, porque tem 3. Tem um que Abraão deu, tem outro que Jacó deu e tem outro que Levi. Só que o de Levi não é 10%. O de Levi é 10, mais uma oferta de 5%. Tá lá. Esse é o contexto da palavra. Esse é o contexto do texto. E não tem o que discutir. Você tem que saber qual dízimo você vai dar. Porque se o pastor pediu dízimo de Levi, pastor, dízimo de Levi não é dinheiro. Dízimo de Levi tem pessoas que estão especificado na lei que tem que receber. O levita, o pobre, a viúva e o estrangeiro. Sim, estrangeiro recebia. E o próprio dizimista. Só que tem outro contexto. De 6 anos, no 7º ano para. Ninguém dizima nada. E ninguém trabalha. E aí? Dá para aplicar o dízimo de Levi hoje? Não. Se não dá para aplicar o dízimo de Levi, o que pode fazer? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, quem trabalha no templo, vive o que dá no templo. Quem prega o evangelho, vive o do evangelho. O evangelho sempre foi feito e sempre foi no Novo Testamento com oferta. Ninguém dizimava no Novo Testamento. Eu vou repetir, ninguém dizimava no Novo Testamento. Só se fossem judeus e eles moravam em Jerusalém e dizimavam em Jerusalém. Agora, se o camarada era gentil, como Cornélio, abra a Bíblia, leia Cornélio, lá capítulo 11 de Atos. Cornélio, ele é romano, mas ele faz tzedakah. Quem não é judeu faz tzedakah. O que é tzedakah? Justiça social, ajudar o pobre necessitado. E se quiser ajudar uma sinagoga, pode ajudar. A sinagoga de Cafarnaum foi construída pelo dinheiro de um romano. Tá escrito lá que Yeshua foi até curar o servo de um centurião, que era um soldado romano. E ele foi porque os rabinos disseram para Yeshua, olha, esse aí ajudou a nossa comunidade, ele construiu a nossa sinagoga. O contexto dos judeus, eles não podiam utilizar o dízimo em dinheiro. Apesar que o templo estava todo corrompido, eles não mudaram isso. Dava-se oferta, dava-se terumá, que é oferta, dava-se o dízimo em grãos. E quem quisesse dar dinheiro podia dar. Mas eu não posso fazer disso uma regra geral. Como assim dizer que pode hoje em dia dar dízimo em dinheiro? Cadê o contexto? Que texto você vai usar? Se usar o texto de Abraão, não vai colar. Porque a partir de Abraão não tem lei ali, não tem tábuas da lei, não tem aliança feita. A aliança individual de Abraão com Deus. Tá? Se eu fosse guiar as alianças individuais do Abraão, eu vou circuncidar, eu vou, fazer muitas outras coisas. Então, uma coisa é uma coisa. Agora, outro fato que a gente precisa entender sobre uma ásia. Lembrando, uma ásia é 10%, não importa do que. Tem que olhar o contexto. O contexto de Abraão é despojo, está na Bíblia. Leia uma versão hebraica. Acabou. Na minha versão tá despojo de tudo que ele trouxe de volta. Vou repetir. Despojo de tudo que ele trouxe de volta. 10% de tudo que ele trouxe. Era daquelas cidades, tá? E como é uma regra da Torá, quem ia para uma guerra fazia voto, possivelmente ele fez um voto. Né? Então o dízimo de Abraão é uma coisa, o dízimo de Jacó é outra coisa. Bom, agora, quem pode receber o dízimo? Outras perguntas que são feitas e precisam ser feitas. O meu dízimo, segundo a Bíblia, eu posso dar para quem? Eu posso dar meu dízimo na sinagoga? Eu posso dar meu dízimo para o pobre? Se for voluntário, você pode dar seu dízimo para o pobre, pode dar seu dízimo para a sinagoga, tá? Agora, se tu quer viver a lei, aí você não pode dar para a igreja. Você tem que dar para o pobre ou para a viúva, tá? Agora, se tu quer viver a essência do mandamento, eu sou a favor de dar o dízimo, eu não sou contra não, eu dou dízimo. Mas eu não dou em nenhuma instituição, tá? Eu dou para os pobres, conforme a Torá diz, porque a minha base de ensinamento é a Torá.
Apesar que quando nós estamos falando de Abraão, nós estamos falando de Abraão que vivia os mandamentos. Mas ele não vivia o regime da lei de Moisés. É isso que as pessoas não estão entendendo. Abraão não vivia a lei de Moisés. Apesar que Gênesis 26 vai falar que ele vivia os preceitos, as regras e tudo mais. Mas nós precisamos entender o que está sendo cobrado hoje. O que interessa para nós é isso. Qual é o dízimo que vai estar sendo cobrado hoje? O dízimo de Abraão não é o mesmo de Moisés. Isso é refutado fácil. Tá? Não tem como você comparar o dízimo de Abraão com o dízimo de Moisés. Tá? Porque de Moisés não é 10%, de Moisés é 25%. E tem congregações que falam que é 33%. Então eu não posso confundir a palavra Maasse só porque Abraão deu, eu acho que é o mesmo. Não tem nada a ver. Abraão deu um, Moisés instituiu o outro e acabou. Agora, qual que a igreja vive? Leia Atos dos Apóstolos. As igrejas gentílicas, convertidas, né, eles davam ofertas. Paulo chegava lá e dizia, olha, vamos fazer uma coleta no primeiro dia da semana para levar para os pobres da Judéia. Tá muito claro lá, não era dízimo. E Paulo diz que o Eterno gosta daquele que dá de coração. Tá? A única instrução para a comunidade gentílica é ajudar os pobres. Paulo, se o dízimo fosse para pagar salário de apóstolo e de pastor, Paulo tinha requerido isso, mas Paulo disse, ainda que eu pudesse, ou ainda que eu possa, a minha manutenção pode ser feita por vocês, segundo o Evangelho, porque o Yeshua deixa claro. O que Yeshua instituiu em Mateus capítulo 10, quando mandou os discípulos pregar o Evangelho? Quando vocês forem, não vai de casa em casa. Aonde você for e permitir que você ali fique, e a casa for digna, desça a vossa paz e coma de tudo que der. Coma de tudo que for dado, irmãos. Está lá muito claro. O Evangelho é o que? Vai aonde você for. Te der casa, te der o que comer, fique lá até você ir para outra cidade. Acabou, está escrito lá. É assim que Yeshua mandou pregar o Evangelho, é com oferta. E Yeshua mesmo não recebia dízimo. Bom, a comparação do dízimo. Yeshua não recebia Maaser. Tá? Yeshua não recebia Maaser, era da tribo de Judá, está muito claro. Tá? Agora, mas Abraão deu dízimo. Então, não foi só Levi que recebeu o dízimo. É claro, porque o dízimo de Abraão é um, de Jacó é um e o de Levi é outro. Tá? Separa os dízimos, entende os contextos de época, entende o Malaquias, de quem que ele está falando. Malaquias não está falando do dízimo de Abraão. Malaquias está falando do dízimo de Moisés. E Yeshua não está falando, Mateus 23, 23, do dízimo de Abraão. Está falando do dízimo de Moisés, irmãos. É o contexto, irmãos. Tá? Vamos seguir o contexto. Então, todas as vezes que forem falar de dízimo, você pergunte de que dízimo o senhor está falando. Pastor, reverendo, rabino. Tá, estou falando do dízimo de Moisés. O dízimo de Moisés tem um contexto. Agora, é algum dízimo que foi criado no Novo Testamento pela igreja? Porque o dízimo em dinheiro é a criação da igreja católica. Leia a história da igreja. Tá? Dízimo em dinheiro foi falado, foi discutido e foi feito criada essa mitzvah em dinheiro pelo Concílio Católico, tá? Então não tem o que discutir. O Concílio Católico decidiu que o dízimo ia virar dinheiro. E ponto final. Agora, não confunda o dízimo. Se tu confundir o dízimo, vai ter outras partes da Bíblia que você vai confundir, vai fazer uma miscelânea terrível. Aí a Bíblia vai perder o contexto. O contexto da época de Moisés é um, o contexto da época de Abraão é outro. Eu não posso aplicar. Agora, se a lei de Moisés, ela trata de alguns mandamentos que Yeshua e os apóstolos viviam. Como eu disse, a de Sedacá. Sedacá não é dízimo. Cornélio, sendo gentil, dava de Sedacá. O dízimo de Levi só podia ser dado de Levi. Quando eu falo dízimo de Levi, eu falo dízimo de Abraão. Perdão, o dízimo de Moisés. O de Abraão é uma coisa. Quando eu falo de Levi, eu falo o dízimo que Moisés deu em Deuteronômio 14, Deuteronômio 12, Malaquias 3:10 e Mateus 23, 23. Quando eu falo desse dízimo, esse dízimo é da nação toda, nação de Israel. Agora, se eu vou para o tempo de Yeshua e seus discípulos,
Como eles sobreviviam? Como eles mantinham o ministério deles? Como eles sobreviviam para pregar a palavra? Yeshua comia, bebia, dormia. Yeshua bebia água, bebia vinho. Como é que eles faziam? Eles iam lá e coletavam o dízimo? Não, irmãos. Eles recebiam ofertas. Lucas 8. Yeshua era sustentado por mulheres que tinham fazendas. Elas sustentavam Yeshua e Judas andava com a sacolinha, catando, pegando oferta. Está lá na Bíblia, contexto da época de Yeshua. E os apóstolos? Leia Atos 6. Lá, todo mundo vendia suas propriedades e davam o que queriam dar. Está no contexto. Lembra de Ananias e Safira que morreram por mentir ao Espírito Santo? Lembram? Então, lá está escrito lá que Pedro disse assim para Ananias quando foi fazer a pergunta. Ananias, você vendendo estava na tua mão, era teu. Você dava se você quisesse. Está lá. Então, lá no contexto de Atos, capítulo 6, não é Maaser, não é dízimo de Abraão, não é dízimo de Moisés, não é dízimo de Jacó, é oferta. Acabou. Lá em 1 Coríntios 9, é oferta. E aí, Paulo diz: quem trabalha no tempo, vive do tempo. Quem prega o evangelho, vive do evangelho. O evangelho vivia de quê? Oferta. Quem criou o dízimo de dinheiro? Igreja católica. Ponto. Resolvido. Nenhum dos apóstolos cobraram dízimo. Eu vou repetir. Nenhum dos apóstolos cobraram dízimo. Nem dízimo de Abraão, nem dízimo de Jacó e nem dízimo de Levi. Contexto bíblico. Isso aqui é coerência. Agora, mas porque a palavra dízimo está lá, porque a palavra dízimo está cá, é a mesma coisa. Não. Mesma coisa não é não. Não vamos confundir. Se fosse mesma coisa, estaria nas ordens de Paulo, estaria nas exortações de Pedro. Não. O que a gente não pode ser é avarento, infrutífero. Isso nós não podemos. E como que os judeus e os Yehudins fazem hoje? Você procurar um rabino, especialmente da área ortodoxa, eles vão dar 10%. Eles não dão os 25%. Porque eles dizem que o templo não está erguido. Eles dão 10% para a casa de caridade. E sustentam as suas sinagogas, que é associações. Isso é a regra dos judeus. Agora, se estão seguindo outras regras por aí, se inventaram outro tipo de evangelho, estão fazendo outras formas, aí é cada um. Tem gente pedindo aí oferta de um... Ué, eu vou fazer o quê? Cada um quer seguir a Bíblia de um jeito, eu preciso seguir o contexto. Se eu não seguir o contexto, eu vou seguir a lei do levirato. Sabe o que é a lei do levirato? Meu irmão mais velho morre? Eu não tenho, né? Eu não tenho um irmão mais velho. Mas a lei do levirato era a seguinte: se eu morresse, meu irmão casava com minha esposa para me gerar filho. Agora, se eu sair do contexto da época, tem mandamentos que são temporais, irmãos. Tem mandamentos que são eternos, são universais. Tem mandamentos que perdem o uso por causa do tempo. Eu vou dar um exemplo. Você hoje, quando vai fazer as suas necessidades e aliviar o seu ventre, você vai no banheiro. Lá tem tudo direitinho, tem encanação, tem o tratamento de esgoto. Na época dos hebreus existia a seguinte ordenança, a seguinte ordem: quando você for fazer suas necessidades, vai fora do arraial e cava um buraco e depois tampa. Porque Adonai, ele ia passar pelo arraial e não queria ver as coisas imundas. Tá lá. Só que hoje alguém segue isso, não segue. Por quê? Caiu de uso, irmãos. Por quê? Porque hoje nós temos vasos sanitários. Pronto. Agora, isso é um mandamento temporal. Existe regras que... Melquisedeque era uma regra temporal. Até quando ele vivia. A lei de Moisés veio. Aquelas regras que era de Melquisedeque, ou que se existia alguma coisa, caiu em desuso. Por quê? Porque veio a Torá. Quando a Torá veio, ela não foi anulada, porque o próprio Mashiach disse que não veio anular. Então eu tenho que observar a partir da lei para frente. As mitzvot a partir da lei. É claro que tem regras no Gênesis que são universais. Por exemplo, o que Deus uniu, o homem não separa. Que é um homem e mulher casando. Isso está lá em Gênesis. Regras universais. Regras que não caem em desuso por causa do tempo. Mas existem regras, irmãos, que caem em desuso. Por quê? Porque depende da época e depende da circunstância que eles estão vivendo. Hoje, o que eu faço? Com o meu dízimo eu ajudo os pobres.
Se eu vivesse numa sinagoga que eu não frequento, tá? Eu poderia ajudar a sinagoga. Porque eu vejo que é gratificante a gente ajudar ao desenvolver do trabalho, né? Mas o que a gente não pode de forma nenhuma é se esquecer disso, que tudo tem o seu contexto. Então, o dízimo de Moisés é uma coisa, dízimo de Abraão é outra coisa, dízimo de Jacó é outra coisa, e dízimo de Moisés é outra coisa, tá bom? E os apóstolos davam ofertas. Eu sou a favor de honrar o nosso Elohim com os nossos recursos. Nós podemos fazer sim, mas nós não podemos dar os nossos recursos para ostentar, sabe? Ostentar vida de ninguém, tá, sabe? O dízimo não é para pastor ostentar. Dízimo não é para rabino ostentar. Dízimo é para o mantimento da casa do Senhor. Mas a casa do Senhor foi destruída no ano 70. Hoje quem são os templos? É eu e você. Ajudar os pobres com o dinheiro do dízimo e ajudar a sinagoga se nós frequentamos. Isso é uma coisa à parte. Eu penso que essa linha de raciocínio é mais coerente do que seguir qualquer tipo de orientação. Que Adonai Elohim vos abençoe. Essa é a minha resposta no Mashiach. Que Adonai possa estar nos abençoando, porque a gente não pode deixar de falar o que tem que ser falado. Hoje em dia se usam textos fora de contexto para se criar grandes impérios. Não. O dízimo não foi e nunca foi para se criar impérios na terra. Dízimo sempre foi uma preocupação do Eterno com o seu povo, com a ação social. Todo país tem ação social. E Israel, a ação social dele era o dízimo, é tzedakah. Então nós estamos num contexto da Torá. Abraão não vivia sobre a aliança do Sinai. Nós não podemos confundir a aliança do Sinai com a aliança do Eterno com Abraão. Agora, existem coisas, mandamentos que vem da época de Abraão, que são seguidos na Torá? Tem, por exemplo, a circuncisão, ele é dado aos filhos de Israel por causa da aliança individual de Abraão com o Eterno. E aí está falando da descendência. Ali foi uma aliança do Eterno com Abraão e com a descendência. Mas aí não entram os gentios, porque os gentios são enxertados. Eu não posso obrigar um gentio a se circuncidar. Fica complicado, como já tem grupos aí espalhando isso. Eu não falo isso. Eu não falo isso de forma nenhuma. Agora, nós temos que seguir o contexto, senão a gente vai ficar criando religião. E aí fica complicado. Então, quando falar de dízimo na tua comunidade, pergunte ao pastor de que dízimo o senhor está falando. Se ele abrir Mateus 23, ele está falando de dízimo de Moisés. Se ele abrir Malaquias, ele está falando de dízimo de Moisés. Se ele abrir Deuteronômio, ele está falando do dízimo de Moisés. Aí, se ele falar do dízimo de Abraão, e se ele usar o texto de Abraão, aí você pergunta, Abraão vem antes da lei. E como é que fica? Cadê a instituição aí que o gentil tem que dar o dízimo de Abraão? Não tem. Aí, irmão, se eu pegar texto fora de contexto, eu posso afirmar muita coisa que eu quero. A Bíblia, sabe que é bom você ver o filme do livro de Eli. Vai lá, livro de Eli. Veja aquele filme, o livro de Eli. Lá está dizendo que tinha um camarada atrás de um único exemplar da Bíblia. E ele estava caçando, lá um cara caçando a Bíblia, e o Eli, que é feito com Denzel Washington, ele estava carregando a Bíblia, só que ele não sabia que a Bíblia era de cego. E ele estava cego no filme. Quando ele achou a Bíblia, ele fala coisas bem interessantes. Que o que está escrito no livro faz as pessoas se eu falar, tá no filme, se eu falar por mim só, o povo não dará crédito. Mas se eu falar que está escrito no livro, todo mundo vai me seguir. Olha o que passa num filme secular, irmãos. Sabe o que está dizendo? Eu pegar uma frase bíblica e aplicar fora de contexto, qualquer um vai seguir. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam que é a inefável palavra de Deus, sem contexto. A Bíblia é a palavra de Deus? Contém a palavra de Deus, mas contém interpolações, contém também enxertos, dependendo da versão e dependendo da Bíblia. Se tu pegar a Bíblia hoje em dia, versão, irmãos, olha, vou ser sincero, tá cheio de decréscimo, acréscimo, tá? Agora, o que saiu da boca do Eterno
E o que é inspirado, isso sim é a inefável, inerrante palavra de Deus. Agora, eu tenho que saber o que é tradução, o que é enxerto, o que é decréscimo, o que é interpolação. Se eu não souber o que é uma interpolação no texto, aí vai complicar, irmãos. Aí vai complicar. Aí se eu não sei o que é uma interpolação, eu não sei o que escreveu tal livro, eu preciso saber disso tudo, irmão. A Bíblia não é do jeito que as pessoas pensam. A Bíblia, as pessoas acham que a Bíblia já veio prontinha, impressa do céu. Passou por Roma há muito tempo, foi copiada lá a mão, né, a lápis, a mão. Depois foi parar, saiu os materiais que eram feitos a Bíblia, papiro, manuscrito feito com couro de animal, e teve muitas épocas a Bíblia foi passando. A Bíblia contém a palavra de Deus, tirando os acréscimos, tirando os decréscimos. Mas no caso do dízimo está tudo escrito aí direitinho. O que não pode fazer é tirar o seu contexto. Se tirar o seu contexto vai virar uma miscelânea. Aí o evangelho está do jeito que está, irmãos. Sabe? Yeshua ora vira uma trindade, ora vira uma unicidade. As maiores heresias e as maiores heresias que existem hoje é usado com a Bíblia. Ou eu estou errado? Hã? Se tu pegar as heresias que são feitas, é com o quê? Não é com a Bíblia? Não teve uma seita em que o cara estava andando com uma cobra no pescoço? Ele dizendo, usando Marcos 16? Ele diz que está na Bíblia, está na Bíblia. Pegarás serpentes, não serás... Não terá dano algum, está na Bíblia. Realmente é verdade. Mas o contexto, irmãos? Fora de contexto, irmãos. Virou heresia. Então não faça isso. Dízimo de Abraão tem um contexto, dízimo de Jacó tem um contexto, e dízimo de Moisés tem um contexto, e a igreja primitiva vivia em um contexto, que não era com dízimo, e sim com Tzedaká e Terumá. Tá bom? Isso é a Bíblia. Agora, quem me provar que os discípulos dizimavam para a igreja de Jerusalém, me prove e refute esse vídeo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz do Eterno. Eu vou recapitular. Dízimo de Abraão tem um contexto, dízimo de Jacó tem um contexto e dízimo de Abraão tem um contexto. E é isso que precisa ser separado. É a mesma palavra hebraica, maser. Mas em contextos diferentes, em tempo diferente. Jacó não deu obrigado, Jacó deu voluntário. Agora Moisés não. Moisés é lei. Tem que dar e se não der... tá pecando. Está lá. Agora, qual contexto você está vivendo hoje? Pense nisso. Um abraço a todos. Fiquem na paz do Eterno.